Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, assim como eu e a Simone nesta live. Estamos muito bem acompanhadas com o professor Luciano. O professor Luciano é um profissional incrível que a Simone teve a oportunidade de conhecer no ano passado em Florianópolis. E depois que a Simone conheceu o professor Luciano, muitas portas se abriram para a GoMining. Então, nós temos um relato, assim, para fazer para todos vocês, em forma de agradecimento ao Luciano e à ABED, todo o time da ABED que atende muito bem a GoMining durante toda a nossa jornada. E na live de hoje nós vamos falar sobre os caminhos da educação, sobre ensino híbrido, sobre metodologias ativas, um pouco sobre a hélice tripla da inovação e a economia digital. Então, eu tenho certeza que a nossa conversa será incrível. Simone, por favor, vamos dar um oi. Vocês me escutam, sim, né? Bom, também gostaria de agradecer imensamente a presença do professor Luciano. Como a Josi comentou, nós conhecemos ele num evento de educação em Florianópolis, e lá ele nos deu dicas valiosas de como seguir em frente com a GoMining, né, como iniciar, e nos indicou pessoas importantes também, e dessa forma a gente vai criando uma rede, né, colaborativa, um ecossistema de profissionais que lutam pela qualidade e que tem coisa boa aí também nas edtechs, né, que as instituições de ensino podem conhecer. E a nossa empresa cresceu grandiosamente a partir da ABED, então a gente super recomenda a ABED em todos os sentidos, né. Exatamente. Logo depois que a Simone conheceu o Luciano, nós nos inscrevemos para a ABED. Pouco tempo depois, nós chegamos no evento do ano passado da ABED em Minas Gerais, e dali para cá, assim, foi só sucesso, né? Muitas conexões com instituições de ensino. Eu acho que é um encontro muito importante na jornada de todas as startups. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu super indico as startups a conhecerem a ABED e fazerem parte deste ecossistema. Eu e a Simone, nós já conhecemos a ABED pela nossa jornada no ensino superior, mas, assim, sempre recomendando. E o professor Luciano hoje, então, ele é o nosso convidado, ele foi o primeiro pró-reitor de educação à distância do Brasil, pela Universidade Metodista de São Paulo, e hoje ele é reitor do Centro Universitário Metodista, Isabela Hendricks, é assim que se fala, Luciano? Hendricks, em Belo Horizonte. Muito bem. Por favor, professor Luciano, tu pode se apresentar para o pessoal que está nos assistindo e nos acompanhando? Bom, boa tarde para você que está assistindo ao vivo, para você que às vezes está sofrendo o efeito da pandemia, boa madrugada, boa manhã, boa noite, seja qual for o horário que você vai assistir. O objetivo da gente estar aqui, eu acredito muito na GoMining, é um prazer estar aqui com a professora Josi, a professora Simone, e é uma coisa rara você ter uma startup que consiga equilibrar o pedagógico, né, a educação, com a tecnologia e atender a necessidade das escolas. Então, eu tenho essa proximidade com as edtechs e achei muito oportuno. Muito obrigado e é uma honra poder estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, estamos imensamente felizes com a sua companhia. E, professor Luciano, tens uma apresentação para compartilhar conosco, certo? Tenho. Você sabe que o PowerPoint hoje ajuda a organizar as ideias, né? Então, um pouco, hoje eu estou aqui na reitoria do Centro Universitário Isabela Hendricks. Eu sou do Comitê hoje de Educação Básica da Associação Brasileira de Educação à Distância, do GT de Educação Básica da SBPC. Também estou hoje na Comissão de Treinamento e Educação da Federação das Indústrias de Minas e sou diretor da Sucesso Minas, que reúne profissionais de TI na área de educação. E essa apresentação que eu trouxe, viu, Simone, você provocou a gente falar sobre a ação de tendências na educação, que a pandemia acelerou aí 20 anos, pelo menos, numa mudança cultural grandiosa que está acontecendo. E eu preparei aqui muito mais a título de provocação e para sair do lugar comum, com várias fontes de pesquisa para quem quiser posteriormente se aprofundar sobre os temas, né? Eu já mandei aí o link de onde essa apresentação está disponível,
viu? Eu mandei para a professora Simone, viu, Jô? Você pode pegar com ela aí e mandar para o pessoal aí no chat e depois deixar no descritivo do YouTube. A apresentação está disponível para vocês. Então, como vocês sabem, uma aceleração de tendências, não só na educação, mas a nossa ênfase é na educação, né? Então, eu organizei para a gente falar um pouco sobre sociedade da informação, os eixos de transformação da educação, as urgências brasileiras e as fronteiras tecnológicas nesse campo. Lembrando, sociedade da informação significa o quê? Nós tivemos a sociedade agropastoril, depois nós tivemos a Revolução Industrial, que aí tem a primeira Revolução Industrial e a segunda Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial marcada pelo advento do vapor e a segunda Revolução Industrial marcada pelo advento da eletricidade, como nós a conhecemos hoje, e da linha de produção que Henry Ford é o grande símbolo. E nós chegamos hoje na sociedade da informação, essa sociedade, uma presença mais forte da informatização, que gera mudanças não só nos processos de trabalho, mas também no nosso comportamento em geral. Nós todos mudamos nosso jeito de ser nesse tempo da sociedade da informação. Talvez a data que possa simbolizar a sociedade da informação foram as cúpulas mundiais da sociedade da informação, que as Nações Unidas realizou em 2003 e 2005, em 2003 em Genebra, 2005 na Tunísia, que tentou organizar a governança da internet, não deu muito certo, mas que ali já reconhecia que a internet seria o backbone, a coisa mais fundamental nesse novo mundo que nós estávamos entrando. Eu recomendo para quem quer entender as mudanças de comportamento dessa que é chamada agora alta modernidade dentro da sociedade da informação, esse livro aí de Anthony Giddens, Modernidade e Identidade, é fantástico, um grande weberiano, vale a pena para se aprofundar. E aí eu quero dizer 3 características da sociedade da informação que vão influenciar a forma como nós realizamos todas as nossas atividades, seja no ramo de negócios em geral, ou seja no ramo da educação. Primeiro, a chamada desintermediação. Ou seja, a tecnologia, ela permite a desintermediação, o contato direto das pessoas. Então, hoje, por exemplo, na educação, eu posso ter acesso a um professor de Harvard, de Yale, de Oxford ou da Shanghai University, não importa de onde, mas hoje pela internet, se eu tiver o domínio da língua e daqui a pouco o próprio Google, o próprio YouTube vai fazer a tradução automática, eu posso ter aulas diretamente com o professor das universidades mais reconhecidas do mundo. O primeiro aí que fez um trabalho de grande porte falando sobre esse processo de desintermediação foi o Benkler. Esse livro está disponível na internet para quem quiser acessar. Isso vale para a escola, mas vale para outras áreas também, como nós vemos agora acontecendo com o Uber, por exemplo, que é um processo de plataforma de desintermediação. Outra característica é a chamada cultura de participação. A internet permite às redes sociais que nós nos tornemos prosumidores. Nós consumimos informação e nós produzimos informação. No mínimo, nós replicamos informação e todos nós achamos que temos algo a dizer. Na verdade, todo mundo tem algo a dizer sobre muitas coisas. E isso é chamado cultura da participação. Isso tem uma influência direta na educação, porque nós temos aí um perfil de aluno que é cada vez mais participativo e que pode trazer aportes importantes para a sala de aula. Eu recomendo esse livro, A Cultura de Participação, do Clay Shirk, que é lá do MIT, e para que todo mundo possa entender, nesse mundo que não é mais de escassez de informação, é um mundo de abundância da informação. E, por fim, a chamada geração internet, que é o pessoal que nasceu aí depois de 1996 e que tem hábitos de consumo da informação, de produção da informação, de relacionamento e até formas de aprender que são diferentes. E aí eu recomendo esse livro do Don Tapscott,
A Hora da Geração Digital, uma pesquisa muito grande, 25 mil pessoas, em que ele diz como que os jovens que cresceram usando a internet estão mudando tudo, das empresas aos governos. Ele tem um capítulo dedicado à educação. Então, a desintermediação, a geração internet, a cultura da participação são parte daquilo que vem com a sociedade da informação e que muda, nos obriga a mudar o nosso jeito de ser escola, de ser instituição de ensino superior. Algo que é muito importante, que vai influenciar agora, e que estamos com a tendência acelerada nesse momento, é a questão da automação da indústria 4.0, que obriga ao chamado reskilling, ou seja, eu já estou no mercado de trabalho e eu preciso aprender a fazer coisas novas, e o chamado upskilling, ou seja, eu estou no mercado de trabalho e eu tenho que me aprofundar no conhecimento, novas competências, novas habilidades no que eu já faço. Isso aqui aponta para a educação continuada, educação por toda a vida. O relatório de desenvolvimento mundial 2019, se vocês clicarem no QR Code, vocês vão chegar lá. Eu tirei isso aqui, fiz essa tradução do que vai acontecer no futuro do emprego, né? Então, nós vamos ter muita gente perdendo emprego nos setores antigos, novos empregos sendo criados em setores novos, e nós precisamos que a escola e a instituição de ensino superior esteja preparada para capacitar as pessoas a estarem com, não é nem empregabilidade, é trabalhabilidade a partir desse novo momento marcado por uma maior automação daquilo que é repetitivo. Vale a pena dar uma lida nesse relatório depois. E aí chegamos nesses eixos de transformação da educação que eu tirei dessa publicação. Escolas do Futuro, definindo novos modelos de educação para a quarta revolução industrial, que foi publicada pelo Fórum Econômico Mundial. Se você clicar nessa capa, nessa imagem, você vai direto ao relatório em inglês para você poder, depois você pode traduzir no Google, é tranquilo, e poder usar, né? Repare que eu estou falando, Simone e Josi, de tendências que eu não estou falando de tecnologia. A tecnologia, ela é um meio. A grande questão são novas concepções que nós precisamos ter. Concepção de ser humano, concepção da escola, concepção da educação, novas metodologias. A partir dessas novas concepções que mudam o nosso mindset, é que nós vamos definir qual tecnologia adotar, em qual situação. Até porque existem muitas tecnologias hoje gratuitas que você pode fazer uma revolução na escola com elas, desde que você mude a sua concepção, as suas concepções para atuar. Esse relatório do Fórum Econômico Mundial, ele fala, por exemplo, de cidadania global. Eu tenho que formar um aluno cada vez mais consciente sobre o mundo em geral, sobre a sustentabilidade e desempenhar um papel ativo na comunidade global. Como que eu faço isso? Como que eu posso conectar com uma escola irmã lá na Finlândia, lá na Inglaterra, lá no Peru, lá na China, para que o meu aluno possa ter uma visão de mundo ampliada, possa entender a importância da sustentabilidade, para a gente não precisar passar por novas crises bióticas, como essa que nós estamos passando, e que ele é um cidadão global, não é mais um cidadão só da cidade dele. Que o que acontece lá no Líbano, uma explosão lá no Líbano, pode influenciar aqui no mercado do trigo brasileiro. Então, isso aqui, para mudar a nossa concepção de educação, de currículo, da forma como a escola se conecta com a sociedade e com outras escolas, por exemplo. A questão da inovação e criatividade. Quais são as competências necessárias para a inovação, incluindo resolução de problemas, pensamento analítico, criatividade, pensamento crítico e análise de sistemas? É um outro eixo que aí muda, inclusive, a nossa concepção de sala de aula. A arquitetura da nossa sala de aula tem que mudar, porque a nossa arquitetura é uma arquitetura preparada para uma escola da sociedade industrial. Então, se nós estamos falando de uma escola
que vai privilegiar a inovação e a criatividade, a sala de aula tem que ser reconcebida para permitir um tipo de interação diferente que leve à criatividade, que leve à maior participação, que traga a metodologia ativa. A tecnologia, ou seja, desenvolver nos alunos e nos professores competências digitais, inclusive programação, responsabilidade e uso da tecnologia, enfrentar as questões de bullying. O professor e o aluno serem não apenas usuários de tecnologia, mas principalmente produtores de tecnologia. Só assim a nossa nação terá a sua independência nesse mundo hipercompetitivo. Competências para relacionamentos interpessoais ou competências socioemocionais, a experiência focada em inteligência emocional, incluindo empatia, cooperação, negociação, liderança. Eu incluí aqui compaixão, depois, um outro dia, a gente pode falar sobre isso, e conscientização social. Nós estamos vivenciando, muitas vezes, em muitos lugares, a primeira geração de alunos, de jovens, que não brincaram na rua, que brincaram presos em condomínios ou em apartamentos. A rua não ajudou a educar. E eles chegam muito despreparados emocionalmente na vida adulta, não sabem se relacionar. Então não adianta ter toda a competência técnica do mundo se não sabe se relacionar com seres humanos. Isso aqui precisa, então, cada vez estar mais presente na escola. A personalização da aprendizagem, né, com ritmo, respeitando o ritmo próprio e até o estilo de aprendizagem de cada aluno. E aqui nós entramos com a questão do ensino híbrido, da metodologia ativa, da avaliação da aprendizagem baseada em competências, que permita a cada aluno seguir seu próprio ritmo e a sua própria trilha de aprendizagem para chegar a um só lugar. Isso aqui vai pedir, inclusive, uma revisão de currículo para permitir que a interdisciplinaridade esteja presente de uma forma mais efetiva e não apenas no discurso. A aprendizagem acessível e inclusiva, é claro, que os nossos prédios e os nossos softwares, os nossos equipamentos, o nosso mobiliário seja inclusivo, permita que pessoas com diferentes deficiências possam ter acesso aí, até na questão do software design universal. Para isso, é uma questão fundamental hoje. E a aprendizagem colaborativa e baseada em problemas, que é trabalhar de forma até mais do que interdisciplinar, transdisciplinar, que os estudantes aprendem a solucionar problemas reais ou simulados a partir do contexto real de forma colaborativa. Esses eixos que são trazidos por esse relatório do Fórum Econômico Mundial devem estar como norte para nós repensarmos a escola. Eu chamo repensar o DNA da escola. Nós já falamos da aprendizagem ao longo de toda a vida e conforme a necessidade dos alunos, as suas necessidades individuais. Eu estou chamando isso mudar o DNA da educação. Ou seja, o que uma máquina ou a distância dificultam, eu vou ter que trabalhar. Aprender a aprender, de acordo com o relatório do Jacques Delors, da Unesco, que hoje passa pela metacognição, porque o que eu aprendo hoje, daqui a 10 anos, já vai estar ultrapassado, não pode mais. Eu vou ter que aprender a aprender, e a escola hoje tem que trabalhar, mais do que nunca, a metacognição. A intencionalidade e a reciprocidade da mediação, então o papel do professor tem que ser repensado em termos da contextualização, da aprendizagem significativa, da transcendência, ou seja, o aluno incorporar aquele conhecimento para que possa entender como que aquilo ajuda a dar sentido na sua vida. E, é claro, tanto a escola quanto o ensino superior precisa se inserir de forma mais ativa no ecossistema de desenvolvimento regional, no ecossistema de inovação, nessa chamada hélice tripla, que envolve governo, empresa e escola, governo, empresa e instituição de ensino superior, me relacionar com as empresas, inclusive as escolas de educação básica, vão precisar fazer isso com as organizações não governamentais e governos, a partir agora da implementação do novo ensino médio. Isso aqui vai ser uma obrigatoriedade, tendo em vista a BNCC, os itinerários formativos,
e as trilhas de aprendizagem. É um novo modelo de atuação e até é a sala de aula expandida para fora dos muros da escola. Isso vai ter que ser estrategicamente planejado. Claro que para isso nós estamos falando também de algumas urgências brasileiras que nós temos, né? Primeiro, nós hoje falamos especialmente no setor público, estamos em meio a uma pandemia terrível, como que é a infraestrutura sanitária e tecnológica das escolas, para que elas possam retomar as suas aulas após aí o Covid. Isso aqui é uma urgência, não adianta falar em tecnologia de ponta se a escola não tem a infraestrutura sanitária adequada para receber os seus alunos, não tem acesso à internet, né? Como nós vimos agora no lançamento da pesquisa TIC Educação 2019, que foi lançada agora em 2020, nós ainda temos nas escolas públicas uma ampla parcela da população que não tem acesso à internet ou tem acesso muito limitado exclusivamente por tela de celular. Então, a questão do acesso também é fundamental. E a grande urgência que nós temos para repensar a escola agora, aquelas que conseguirem sobreviver à pandemia, que é a Base Nacional Comum Curricular, que vai pedir repensar os processos de atividades meio, como captação, retenção de aluno, registros escolares, todo o suporte interno e também repensar o currículo, repensar a capacitação do professor e repensar os objetos de aprendizagem, ou seja, reinventar a escola a partir dos seus alicerces. Por isso que eu disse aí que as primeiras coisas primeiro, first things first, nós temos algumas urgências a serem pensadas nessa aceleração de tendências que nós estamos dizendo aí. E aí nós temos pela frente aquilo que eu estou chamando de fronteiras tecnológicas, que eu trago, alguns falam de Data Driven Organization, Tech Driven Organization, ou seja, a organização liderada por dados, por evidências, a organização liderada por tecnologia, mas eu prefiro falar de Human Driven Organizations, ou seja, seres humanos que vão ser capazes de usar os dados, de usar a tecnologia para fazer a transformação digital da escola e poder entrar no século XXI. Como vocês sabem, os historiadores, a maioria concorda que o século XX, por exemplo, ele só iniciou em 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial. E muitos agora concordam que o século XXI, na verdade, ele inicia em 2020 com essa pandemia. O século XXI é daqui para frente, que nós vamos ver grandes mudanças sociais, grandes mudanças no modelo da escola, grandes mudanças econômicas, e aí é urgente agora a questão da transformação digital dentro dessa Human Driving Organizations. Eu fiz essa breve apresentação, meu LinkedIn está aí. Caso alguém tenha curiosidade, vocês vão perceber alguns recursos adicionais sobre os quais eu não vou falar, mas estão aí na apresentação. Eu recomendo que vocês façam esse teste do César, né, lá de Pernambuco, de Recife, que é uma escola fantástica que tem ali dentro do Porto Digital, do Parque Tecnológico, e eles estão disponibilizando esse teste para você verificar a sua maturidade digital da sua organização, é gratuito, clica aqui e vocês vão ver. Eu escrevi esse artigo recentemente, aconselho a leitura, esse aqui também é só clicar, eu trago um pouco sobre esse novo perfil do aluno e a sala de aula virtual. Eu fiz esse infográfico para explicar um pouco essa questão das competências para a economia digital, partindo de um histórico sobre sociedade da informação. É só clicar aqui, tem algumas referências bibliográficas também. Esse aqui é um artigo que eu publiquei há algum tempo atrás no Estadão, falando sobre educação aberta e flexível. É só clicar que você vai ter mais texto. Esse aqui fala sobre qualidade na educação à distância, e está em inglês, mas você pode tentar fazer lá uma tradução. E esse artigo aqui que fala sobre princípios de educação online, muito bacana, da Sociedade Brasileira de Computação, muito orientativo, né? Tanto para a escola quanto para o ensino superior. E esse aqui eu fiz uma tradução, modelo europeu de maturidade para você aplicar o Blended Learning, retorno às aulas,
E aqui, finalmente, o relatório de 2018 do Banco Mundial, que chama a crise da aprendizagem e que fala o problema que as escolas conseguiram universalizar o acesso, porém, as pessoas estão saindo das escolas e não conseguiram aprender. Tá? Então, a título mais de provocação, que eu trouxe essa apresentação, ela vai estar aí à disposição de todo mundo, para quem realmente tem problema como nós e gosta de se aprofundar sobre os assuntos. É só clicar nos links que você vai ter leitura aí por mais um mês de pandemia sobre esses temas que nós estamos abordando. E aí vamos para o debate. Seu microfone. Desculpe, não vi que eu estava aqui no silencioso, né? Muito obrigada por essa explanação. Simone, ficou mudo de novo. Agora, escuta? Sim. Bom, então eu só queria inicialmente agradecer a apresentação do professor, a explanação, porque pessoalmente também indico que assistam às lives, né, onde o professor está envolvido, porque as suas apresentações, elas são ricas em conhecimento, né, além do que o senhor nos traz, além do que o professor nos traz, também deixa para nós, né, como riqueza, vários materiais, várias pesquisas, vários livros, alguns a gente conhece, outros não, para que a gente possa aprofundar. Acho que um dos maiores desafios nossos da educação, professores, né, seja da educação básica ou do ensino superior, é esse tempo de estudo, de formação, e nós somos responsáveis pela nossa própria formação, né. Então, aqui é uma oportunidade grandiosa. Ficou ali um material vasto para nós, né, de pesquisa e estudo. Mas dentro do contexto que foi apresentado, que agora o senhor trouxe para nós pensarmos, refletir um pouquinho, tem muitas questões, né, que hoje estão nos envolvendo. Mas podemos iniciar, por exemplo, com o início ali, pensando no início da pandemia, quando todas as escolas tiveram que rapidamente se readequar, pensando no quanto tempo duraria essa situação, né? Em alguns lugares ainda não se tem previsto um retorno, outros já têm um retorno numa situação totalmente inusitada, nova, né, adequada à pandemia. E aqui vai entrar, assim, como a gente já viu em outras lives, uma grande discussão sobre o ensino híbrido. O que foi feito, né, professor? O que foi feito nesse período? Foi feito modalidade EAD? Foi feita uma tentativa de aplicação de EAD? Não foi EAD, foi aula remota emergencial, foi ensino híbrido. Como é que a gente poderia definir se é possível, né, definir o que está acontecendo? Você sabe, Simone, que eu escrevi esse artigo em abril. Acho que todos nós entramos em crise existencial com essa pandemia, né? Então, quem é professor costuma sair da crise existencial, escrevendo ou lendo, ou tentar sair. E eu escrevi esse artigo que eu indiquei aí, em abril, e hoje ele está com quase 10 mil acessos lá, impressionante, em que eu justamente definia, mostrava que o que as escolas entraram é educação à distância. Não adianta falar, não é educação à distância. É educação à distância. Ensino remoto. Tá, é um outro nome que você está dando para a educação à distância. Só que é uma educação à distância sem planejamento, sem preparação e faltando uma série de componentes para ser uma boa educação à distância. Então, ontem mesmo eu fiz uma live com a diretora do Centro de Mídias de Manaus, né, do Amazonas, que eles têm 15 anos que eles estão trabalhando tecnologia e EAD na educação básica. Então, eles fizeram a migração para isso que está sendo chamado ensino remoto muito rapidamente e com uma qualidade invejável, porque eles já tinham a equipe multidisciplinar, já tinham a tecnologia, já tinham muitos professores capacitados, já tinham um ambiente virtual de aprendizagem, conseguiram alinhar a TV educativa e as rádios educativas e o material impresso para atender as populações mais empobrecidas. Agora, outros estados que estavam um pouco mais atrasados nessa questão partiram no desespero, alguns até
algumas redes municipais até hoje não fizeram nada, não conseguiram se articular para fazer nada. Mas, assim, quem conseguiu, seja no setor privado ou no setor público, é educação à distância. Só que é isso, muitas vezes sem os componentes que garantem a boa qualidade da educação à distância. E aí qual é o problema? Quando as pessoas fazem uma primeira migração para a educação à distância sem ter os componentes da qualidade, elas costumam querer replicar o presencial. E aí, qual é a dificuldade? O presencial já estava ruim, porque os alunos acham as nossas aulas muito chatas, aulas expositivas muito chatas, provas que incentivam o decoreba e não a aprendizagem. A nossa escola já estava doente no sentido de que essa geração internet não suporta mais a escola no modelo industrial, porque ela veio da sociedade de informação. E aí vem e replica isso agora nisso que está sendo chamado de ensino remoto. Então, nós temos casos de crianças de 5, 6 anos de idade, 7 anos, que as escolas estão querendo forçar que a criança assista de 4 a 5 horas de aulas expositivas no computador, toda manhã, toda tarde. A criança está em desespero, né? Porque replicou a aula, está tentando replicar a aula do presencial. Então, é EAD, mas, infelizmente, muitas vezes uma EAD que vai causar até repulsa nas pessoas pela forma como está sendo praticada. Por outro lado, gente que nunca se sentiu motivada a se aproximar das novas tecnologias para ensinar, agora foi forçada a fazer isso. Então, eu acredito que no final das contas, o saldo é mais positivo do que negativo. Isso aí. Eu acho que todos nós, né, professor, estamos nesse momento aprendendo de alguma forma, mesmo com os nossos erros, né? E realmente eu concordo com você, professor, quando fala, a gente vê, escuta pessoas, famílias desesperadas também, com esse tempo todo que algumas escolas querem simplesmente transpor a carga horária do presencial para a carga horária do virtual, o que é uma crueldade, a gente pode dizer até com crianças e adolescentes, porque nós adultos, né, quando estamos em reunião online, utilizamos muito reunião online ou lives, a gente sente um cansaço muito grande, né, porque o nosso cérebro exige de nós muito mais atenção ao falar com uma tela, porque eu perco muitos recursos visuais, né, então ter atenção, ouvir, refletir, interagir, exige muito de nós, e o cansaço da nossa mente, dores de cabeça e outras questões, a gente sente. Imagine criança e adolescente nessa situação, né? Eu atendi uma mãe que colocava que a sua filha tem déficit de atenção, e como ajudá-la a conseguir ter alguma interação no processo de aprendizagem por meio das aulas remotas, que isso estava muito difícil, e também tem toda a questão da inclusão, né, professor, que sai um pouco prejudicada nesse sentido. Muito, né, o que eu estou falando. Você não estava preparado nem para atender o aluno normal, imagina os alunos que têm algum tipo de distúrbio psicológico, algum déficit, alguma coisa, e na questão física, né, muito forte. Então, é uma larga parcela da população que deixa de ser atendida nesse momento. Lembrando que a EAD não é, do modelo como está sendo feito, não é indicado para crianças e adolescentes, né? Especialmente hoje a própria legislação brasileira prevê uma pequena carga de EAD, já com a nova BNCC, para o ensino médio somente. Somente para o ensino médio. Quando você fala do fundamental, do infantil, fundamental 2, você usa a tecnologia para enriquecer o presencial, e não para ser EAD. É verdade. Nesse sentido, a gente passa a acompanhar o que vem acontecendo e a gente começa a refletir, né, que nova educação vai sair, como o senhor colocou, né, professor, temos aí um DNA da educação mudando, né, e que há muito tempo a educação já precisava ser repensada, o nosso modelo de escola, o nosso modelo de aula, às vezes ainda baseado, né, na aula tradicional, com
práticas behavioristas, tecnicistas. Então, a gente observa que agora tudo isso vem um pouquinho à tona para que a gente reflita, né? Eu acho que é muito bem colocado quando você nos diz essa aula que já não estava legal, ou esse estilo de aprendizagem que já não estava respondendo à demanda da atualidade, agora veio à tona com tudo isso, né? Agora a família está fazendo muito mais parte, está participando do que está acontecendo. Então, e a gente observa que algumas instituições de ensino já estavam se movimentando para isso antes da pandemia, mas agora acelerou, né, professor? Acelerou. E aí, assim, eu vejo assim, coitado, nós, infelizmente, mano, estou conectado em muitas redes de mantenedores. Infelizmente, nós vamos ter muitas escolas fechando. Muitas instituições de ensino superior fechando. Não vão sobreviver a esse momento. Já vinha de uma crise econômica forte aqui no Brasil. Aí você tem agora uma crise aprofundada por desemprego, por questões econômicas, e muitos pais já cancelando matrícula, indo para a escola pública, pedindo descontos. Então, as escolas não vão sobreviver a esse ano, infelizmente. E as que sobreviverem, e aí é por isso que eu tenho até participado de lives, além do meu trabalho, é tentar ajudar nisso, as que sobreviverem vão precisar se reinventar. Porque do outro lado está vindo aí uma onda, e aí até falando das edtechs, tem gente que trabalha nas startups da educação que perceberam que mudar a educação dá muito trabalho. Mudar a escola dá muito trabalho. Então resolveram eles mesmos ser escola. Então, eu acho que nós vamos ter um grupo grande de escolas fechando no ano que vem, daqui até o ano que vem, e nós vamos ter um grupo novo de escolas sendo abertas, por gente que vem de EdTech, novos investidores, gente que quer fazer diferença na educação, e que vai ter a vantagem de começar algo do zero. Por que eu digo que é vantagem? É muito difícil você mudar uma instituição educacional centenária, ou que já tem 50, 40, 30 anos, uma instituição familiar, sempre funcionou de um jeito. É mais difícil você mudar do que você pegar e criar uma escola do zero. Né? Você imagina, se você tem condições de investimento hoje, se você for criar uma escola, você está em Porto Alegre, agora onde você está? Eu, Caxias do Sul. Em Caxias do Sul, né? Imagina, você criar uma escola hoje em Caxias do Sul. Você vai achar um imóvel que certamente a sua sala de aula já vai ser uma sala de aula diferente. Ela vai ser concebida diferente, o mobiliário que você vai comprar é diferente. Você já vai colocar ela intensiva em tecnologia, porque se você criar do zero é mais fácil, né? Então, hoje, o grande desafio para quem sobreviver aí à pandemia é reinventar a escola para fazer frente a esses novos entrantes, que vão vir com muita força, dizendo... Porque, assim, digamos, o diagnóstico está posto. A escola como estava é falida. Olha os resultados da aprendizagem na escola pública. A escola pública precisa se reinventar, e agora, com a aprovação do novo Fundeb, da forma como ele foi aprovado, permite uma reinvenção da escola pública, basta ter uma boa gestão. E a escola privada e confessional, se ela não se reinventar, o problema dela não vai ser a pandemia, o problema dela vão ser esses novos entrantes que vão ofertar um novo perfil de escola, um novo perfil de ensino superior. Imagina só, uma instituição de ensino superior que é francesa de origem e implantou agora em São Paulo, e ela é focada no desenvolvimento de competências digitais, competências para a economia digital. Você chega lá, você faz um teste dificílimo, onde tiveram 5 mil pessoas concorrendo para 200 vagas, e você não paga a mensalidade. E você faz o curso durante 3 anos, você vai na escola, não tem sala de aula, parece um hackathon permanente, um bootcamp permanente a escolas, só gente
menino maluquinho, né? Você vai lá, meu Deus, cadê o professor? Não, o professor é o mais maluquinho, aquele que está lá. O professor tem cara de aluno, entendeu? E aí você chega e depois de 2 anos, quando você se formar, ou durante o curso, se você conseguir um emprego, se o seu emprego te pagar mais que R$3.500, você começa a pagar mensalidade. Percebe? É muito legal. A mudança metodológica, a mudança de modelo de negócio, a mudança de arquitetura da sala de aula, né? Tá aí, chegou agora 1 ano e meio, né? Eu estive antes da pandemia, né, professor? Chegou antes da pandemia. Imagine agora. Acelerando, né? Eu estive no INSPER há 3 anos atrás e fui conhecer a área de engenharia deles, uma área super avançada, moderna, assim, concebida metodologicamente de forma diferente. A pergunta que o pró-reitor acadêmico me fez, ele falou: eu vou te pagar um cachorro-quente aqui na cantina. Se você me disser, aqui nessa sala de aula, que agora eu estava tendo uma aula, né? Num laboratório, que é móvel, senão as paredes são móveis. Se você me disser quem é o professor, você não consegue identificar o professor. Porque ele está junto e misturado. Quem está em pé, dando aula, é um aluno. O professor está sentado com um grupo orientando outra coisa, numa conversa paralela. Então, é um novo jeito de ser escola e que a gente precisa ajudar as escolas atuais a se reinventarem para darem conta disso que é maior, que agora se era, que é a sociedade da informação. Sabe, professor Luciano, que te escutando, eu me lembrei de casos de quando eu estava em sala de aula e eu atuava como docente, e eu tentava fazer muita provocação dos estudantes para que eles pesquisassem, para que eles fossem autônomos. Eu sempre tive uma perspectiva que o estudante ele deveria ser proativo no seu processo de aprender, porque no mundo real, se ele não souber, ele vai buscar informações na internet, ele usa o Google, ele assiste vídeos de N professores, então ele consegue aprender, mas ele precisa aprender a pesquisar, aprender e ser autônomo, né, conseguir ter esse processo de aprender e desaprender de forma contínua. E eu observava que alguns estudantes, eles compravam muito essa ideia e eles realmente queriam aulas assim, mas, por outro lado, existia também alguns estudantes que eram mais tradicionais, assim como nós temos professores mais tradicionais, haviam aqueles estudantes que eles realmente queriam um professor que fosse lá na frente, que ficasse diversas horas passando um conteúdo, literalmente falando, explanando, e que o estudante ele não precisasse interagir nesse processo, como se fosse o papel do professor lá na frente só falar a noite toda, no caso do ensino superior, e do estudante sentar na classe, e aí, muitas vezes, um processo de engana-engana, né? O aluno finge que aprende, o professor finge que ensina, e todo mundo fica feliz. Eu acho que essa transformação digital na educação, ela vem para sacudir um pouco esses dois mundos, né, o mundo de estudante, o mundo de professor e das instituições, a forma que tem que se olhar para a educação. E eu tenho visto também muitas startups nos eventos de educação que nós vamos com propostas incríveis. No outro dia, até estava refletindo, pensei, assim como o WeChat é um super app na China que comercializa diversos produtos, num futuro nós teremos super apps educacionais. Por quê? Porque nós temos muitas startups que resolvem soluções pontuais, mas com toda essa transformação eu vejo uma união dessas startups para resolverem dores maiores do mercado, não de forma pontual, né? Hoje, por exemplo, a GoMine, ela atua muito forte na dor de análise de textos, então nós analisamos textos, e as instituições, elas precisam de diversas outras soluções para complementarem as suas necessidades. E aí tem uma pergunta da Sabrina, que ela colocou o seguinte, eu acho que está alinhado um pouco disso que eu comentei, que é, professor Luciano, você acredita que as startups educativas podem ajudar a mudar o DNA da educação? Você sabe que... Obrigado pela pergunta, viu, Sabrina? Você sabe, eu escrevi um capítulo de um livro, foi publicado na Inglaterra agora em fevereiro, que fala sobre blockchain na educação, né? E foi o primeiro livro, Handbook of Blockchain on Education. Então, o primeiro livro do mundo sobre isso.
E a proposta que eu falo lá é sobre uma plataforma aberta de blockchain que congregue o ecossistema de edtechs e faça um match com as escolas. Eu tenho isso como uma proposta de política pública, sabe? Olha só, eu não li o seu artigo, mas então estamos pensando de forma similar do futuro das tendências educacionais. Exato, porque hoje você está chegando, ano passado estava chegando a 600 edtechs no Brasil, focadas em startups edtechs. Só que assim, você tem gente super talentosa, super preparada, super dedicada, engajada, mas que muitas vezes não consegue falar a língua do mantenedor. Uhum. O mantenedor, a mantenedora, às vezes está com um pé na década passada, não entendeu para onde que o barco está indo. Não, mas a gente sempre fez assim. Aí o empreendedor chega e fala: não, eu vim aqui para tratar a sua dor. Ele fala: mas não está doendo. O que está doendo é o caixa esse mês, que eu preciso de ter dinheiro para pagar o salário. Né? Então, eu creio que precisa ter uma política pública, ou então uma articulação entre as edtechs, para poder serem mais compreendidas nas suas propostas e elas também compreendam melhor a necessidade da escola. Porque é o que eu estou te falando. Você chegar com uma proposta muito avançada numa escola hoje e que ela não resolveu ainda nem o backlog, nem o seu sistema de registros escolares, plano de aula automatizado, como que ela conecta a avaliação de aprendizagem com as competências e habilidades da BNCC, coisas muito básicas, né? Ela não consegue fazer. E aí a gente às vezes chega e fala assim: olha, eu trouxe aqui um assistente personalizado, chatbot conversacional, eu não sei o que você está falando, é outra língua, né? Então, essa proposta de usar uma plataforma de blockchain, mas blockchain é um nome, mas é uma categoria, né? Que permitiria esse diálogo. Então, assim, olha, uma escola lá de Manaus poder adquirir o serviço de uma edtech aqui do Paraná e essa transação ser, de alguma forma, validada por uma tecnologia semelhante à blockchain. Né? Eu seria aí um match das duas coisas que acho que está faltando, é esse encontro. A minha impressão, Josi, não quero ser pessimista, é que não vai acontecer. Escreve o que eu estou te falando. Professora, a gente conhece um case, né, Josi, da cidade de Florianópolis, que eles estão já há algum tempo fazendo isso, mas eles não têm uma plataforma que faz essa mediação. Mas eles têm, por exemplo, uma vertente, né, dentro de todo o processo de inovação. Eles têm uma vertente que é a vertente educacional, aonde eles unem as startups, todas as edtechs que trabalham com educação, e unem todos os gestores, né, quem está à frente, os gestores tanto da área privada como da área pública, e colocam em contato, e eles se encontram justamente uma vez por mês para ouvir qual é a necessidade, a demanda que a educação traz, né, na fala dos seus gestores, e para as edtechs também apresentarem quais são as soluções delas, dentro dessas demandas necessárias. Então, é um modelo que está apoiado pelo poder público, mas no Brasil, né, eu tenho pouco conhecimento, mas eu só conheço eles que atualmente fazem isso de uma forma também inicial, muito inicial, mas que não tem uma plataforma que faça esse gerenciamento. Acontece na cidade, né, de Florianópolis. Repara, quando eu falo que não vai acontecer, é assim, eu acho que o movimento que vai acontecer é esse que eu disse. Um elevado percentual de escolas vai desaparecer agora no pós-pandemia e nos próximos 2 anos. Escolas e instituições de ensino superior. Um outro grupo menor vai ser criado. E já vai ser criado com essas novas concepções. E das que restarem, só vão estar de pé daqui a 5 anos aquelas que souberem se reinventar. E hoje, para se reinventar, pede essa capacidade de diálogo com as edtechs. Entender o que as edtechs estão propondo e as edtechs, é claro, serem orientadas nas suas propostas.
Sabe, professor, isso que você fala é tão importante que nós conhecemos edtechs que, por exemplo, tem uma solução tão boa, uma solução tão inteligente para a área da educação, que eles acabam guardando na gaveta, esperando para que a escola consiga estar preparada para receber essa inovação. Porque nós percebemos que hoje tem uma linguagem, ainda tem uma distância muito grande entre todo esse processo de inovação, né, que acontece nas edtechs, e a escola propriamente dita, né, e o dia a dia, o cotidiano da escola. Então, a gente conhece algumas edtechs que criaram soluções inovadoras para melhorar a qualidade, inclusive no processo de ensino e aprendizagem, para trabalhar a aprendizagem personalizada, mas que elas guardaram porque, por enquanto, algumas escolas, ou a grande maioria, não está preparada para essa inovação. Ao contrário, a gente vê um movimento, por exemplo, da universidade corporativa. As empresas estão preparadas para essa inovação, né? Então, tem muitas edtechs apresentando para empresas, para o contexto de universidade corporativa, algumas inovações que ainda não podem apresentar para a escola. Isso dá um pouquinho de dor na gente, né? Porque a gente não pode, como escola, receber essa inovação. Por que não estamos preparados? O que precisa para que estejamos preparados para a inovação, professor? O principal é a mudança mental, né? Eu chamo de mindset. Então, a primeira coisa é você ter gente na escola capaz de estar antenado a essas mudanças que estão aí no horizonte, e não estão muito longe. Mas, segundo, também você tem a questão da cultura, né? A cultura organizacional, que é a grande barreira, né? O Brasil, infelizmente, é um país atrasado em muitas questões. A gente tem uma herança que veio do colonialismo, da escravidão. Nós só conseguimos universalizar o acesso à educação básica na década de 90, no final do século XX. Países desenvolvidos conseguiram fazer isso no início do século XX. Nós só conseguimos ter a primeira universidade na década de 30. Você imagina, aqui na América Latina, no Peru, na Bolívia, na Colômbia, as primeiras universidades são de 1600 e pouco. Nós, aqui na década de 20, fomos ter a primeira... Na década de 30 do século XX, fomos ter a primeira universidade. A primeira universidade concebida realmente dentro da lógica Humboldtiana de universidade, que é aí a UNB, a Unicamp, nós estamos falando da década de 60. Então, nós temos um atraso enquanto país, e que a gente precisa levar isso em conta. Quando você chega numa empresa, e aí todo mundo te recebe, faz a primeira reunião, parece que vai dar tudo certo na escola. E aí, nos momentos seguintes, você começa a ser boicotado, e você não sabe o que está acontecendo. O que está acontecendo é uma resistência da cultura organizacional, né? E que tem a ver com essa cultura maior do nosso país. Por isso que eu digo que é mais fácil vai ser mais fácil nós encontrarmos novas escolas que nascem já dentro de uma cultura organizacional nova, do que antigas escolas que vão ter um esforço adicional para mudar a sua cultura organizacional. Professor Luciano, eu vou colocar a pergunta do Elisandro, que eu acho que está muito alinhada a seu último comentário. O Elisandro, ele diz o seguinte: muito bons os insights. Por favor, Luciano, em sua opinião, como poderiam as instituições de ensino acelerar esta organização, pensamento? Vejo muita vontade, mas mudanças lentas demais. Quer ver? Aqui. Ele está perguntando como que se pode... Isso, Elisandro. Elisandro, vou te falar alguma coisa agora, você deleta isso no YouTube depois, viu, Josi? E você sabe que, biblicamente, toda vez que você tem um relato no Antigo Testamento que fala da necessidade de mudança de comportamento do povo de Israel, tinha uma consideração. Ou seja, falava assim: o povo passou 40 anos no deserto e só depois entrou na terra prometida. Por que 40 anos? 40 anos era o tempo médio de expectativa de vida
naquela época. Então, no relato bíblico, para uma mudança de larga escala acontecer, você tem que ter uma mudança geracional. Eu espero que, no nosso caso, isso não seja necessário. Eu espero que os mantenedores, os gestores, percebam na pandemia a necessidade urgente que eles têm, que nós temos, de transformação. E que se abram para a inovação aberta, se abram para as edtechs, percebam, eu chamo de caça às fadas, ao invés de caça às bruxas, caça às fadas. Dentro da escola, quem é aquela pessoa inquieta? Quem é aquela professora inovadora que está inovando em sala de aula sozinha, heroicamente? Quem é aquele professor que traz coisas novas sempre, mesmo sem a escola pedir? Faz uma caça às fadas, busca esses inovadores, inicia um processo de design da inovação, que hoje tem toda uma série de procedimentos que você pode fazer com tranquilidade, já está tudo mapeado, e trabalha a partir da cultura organizacional interna, do que é forte, para vencer, superar esse momento. Então, eu creio que é oportuno, essa crise existencial que a pandemia nos trouxe, é uma crise existencial também das organizações. As organizações precisam se repensar e entender que não vai dar para voltar fazendo exatamente o que eu fazia antes. Eu vou ter que voltar diferente, senão eu não vou sobreviver. Então, o momento é oportuno para essa sensibilização e que a gente possa não seguir o modelo bíblico, que não precisa passar uma geração para tudo acontecer. Verdade, né? Que a gente não precise passar tanto tempo até mudar toda a geração. Nós já temos, né, muitos motivos para essa transformação, para a transformação digital da escola, da educação como um todo, seja na educação básica ou no ensino superior, né? Tá, os fundamentos estão aí, o diagnóstico está posto, as metodologias de inovação já estão prontas, tem EdTech no Brasil inteiro aí, pode colaborar, né? É uma questão... Né, professor? Hã? Inclusive, mapeadas EdTechs, né? Mapeadas, tem uns relatórios, então assim, é ser capaz de fazer uma leitura de mundo e nem precisa inventar muito a roda, é realmente ser capaz de juntar as peças e fazer a transformação. Verdade. Existe uma necessidade muito forte, né, de sair da zona de conforto, eu acho. É isso que nós precisamos agora. Assim como as startups estão olhando o mercado de uma forma diferente, as instituições também vão precisar olhar as soluções de uma forma diferente, né? E é o que eu estou dizendo, o momento é emblemático. O momento é emblemático. Exatamente. Nós já estamos indo para os minutos finais da nossa live. Nossa, passou muito, muito rápido. Mas antes de encerrar e pedir os comentários finais, eu vou trazer mais uma pergunta. Eu pergunto da Prof. F.A. Santos, e ela traz o seguinte: no ensino superior, a maior dificuldade dos alunos era ainda de internet ou com a ferramenta. Então, ou internet ou a ferramenta. Como oferecer qualidade quando os alunos têm dificuldade de acesso? O acesso é uma questão fundamental, você entende? Você tem as pesquisas apontando que nas populações com maior dificuldade de acesso, você tem que trabalhar com impresso, tem professor levando material na casa do aluno. Então, assim, acesso é uma questão fundamental. Eu diria que as escolas hoje precisam, primeiramente, repensar, se está repensando as condições fitossanitárias para poderem voltar a abrir, junto com isso, faça um plano de tecnologia, porque vai ter que reabrir com o híbrido, com rodízio de alunos. Então, aproveita, os fundamentos já estão aí, já prepare a sua escola para estar conectada e o seu professor conectado, e o aluno também que possa ser apoiado nessa conexão, porque o acesso à internet, que nós lá, na Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, em 2005, já era posto como algo fundamental, ou seja, do mesmo jeito que você tem direito ao alimento, direito à moradia, direito à educação, hoje, o direito ao acesso à informação, o acesso à internet tem que ser geral. O governo tem que providenciar isso de uma forma
urgente. Enquanto isso, eu, como gestor, vou ter que ter um plano tecnológico. Não é algo caro de ser feito, é algo que você pode fazer de uma maneira planejada, econômica, pode ter apoio para isso, mas você precisa garantir a conexão, na escola, pelo menos, para os alunos e as famílias. Eu vejo até essa questão das instituições buscarem a conexão como talvez um diferencial, entender como eu vou ofertar essa conexão e de uma forma segura para os estudantes. Porque eu acho que depois desta pandemia, provavelmente nos próximos meses e anos, as pessoas elas ficarão muito mais cuidadosas e talvez haverá uma tendência a evitar aglomerações. Então, o que a instituição de ensino pode trazer para que os estudantes eles tenham novas experiências de aprendizagem, né? Eu estou observando muitas pessoas comentarem que com essa mudança, com a pandemia, é ótimo não precisar ir para a universidade todos os dias, porque alguns conteúdos realmente se pode aprender de casa, então disciplinas de essência teórica, por que não tê-las sempre à distância, né? Por que ir até a instituição para ter uma disciplina teórica? Então, acho que vem alguns questionamentos que vão fazer com que a instituição entenda como entregar esse conteúdo e, além disso, entender o perfil dos estudantes, né? O quanto aquele curso realmente está impactando na vida do estudante, na jornada. Qual que é a diferença? O que o aluno leva consigo quando ele termina uma jornada no ensino superior? Eu acho que isso é muito importante. A GoMine, inclusive, ela nasceu um pouco dessa provocação, porque nós estávamos observando que os estudantes que estavam saindo do ensino superior, eles não escreviam de uma forma clara, objetiva, e isso, de certa forma, impacta na vida profissional, né? Depois, em eventos, a gente escutava os gestores dizendo, uau, eu preciso de uma tecnologia dessa na minha empresa, porque os meus funcionários, eles não conseguem escrever e-mails objetivos e claros e diretos e que entreguem o que realmente precisa ser entregue. Então, a gente vê que tudo que a instituição de ensino entrega para os estudantes vai refletir no mercado profissional. Então, eu acho que é como se fosse uma bola de neve, que agora é a oportunidade de começar a mudar essa realidade. É, e quem não mudar, vai ser mudado, né? É verdade. Josi, tem mais uma pergunta? Tem, eu acho que é mais um questionamento, sim, do Fernando. Ele diz assim, excelente exposição. Em sua leitura, quais são as instituições de ensino superior mais inovadoras no Brasil? Você tem, assim, primeiro que diferenciar, né? Se é uma instituição de grande porte, de médio porte ou de pequeno porte. Então, assim, se for falar de grande porte, na minha opinião, a Unicesumar, ela realmente consegue fazer uma síntese de boa qualidade com inovação e com tecnologia e com metodologia muito forte. Se você for falar de menor porte, pelo que eu conheço pessoalmente, eu creio que o INSPER em São Paulo, que veio realmente com uma abordagem bastante inovadora a partir do currículo e dos espaços físicos para poder trabalhar. E se for falar de pequeno porte, eu creio que essa que eu citei agora, a 42, é um exemplo de algo que foi concebido de forma absolutamente inovadora e já está presente no Brasil. O modelo da Minerva University também, que ainda vai comprovar se é sustentável ou não, eu acho bem interessante. São modelos que nos desafiam a pensar diferente mesmo, né? Pensar o ensino, tanto na educação básica como no ensino superior, porque a gente, como falamos anteriormente, nós já sentimos há alguns anos que o ensino precisava se reinventar, né? E agora mais do que urgente. Então, nós temos algumas inspirações, né? Algumas universidades que já estão saindo à frente e nos inspiram. Olha que lindo o comentário de uma prof que a Josi colocou para nós agora. Essa é uma prof que eu conheço, grande parceira na inovação, e uma professora de escola pública. Ela colocou, adorei a ideia de fazer caça às fadas, né? Professora. Que bom, professora Aline. Olha, eu te aconselho a entrar no canal da ABED
e veja as lives que nós fizemos nas últimas 3 semanas sobre ensino híbrido. E as duas foram sobre ensino híbrido e escola pública. Dá uma olhada lá que a discussão foi bem rica e está disponível aí gratuitamente no YouTube, canal da ABED no YouTube. Estou incluindo aqui nos comentários e no banner. Ô Jô, eu mandei aqui no privado, põe para eles, por favor, um blog que eu mantenho só de notícias da área de educação. Achou aqui? Tem 3 links aqui, professor. Desculpe, o último. O último, perfeito. Põe para eles, porque lá pode se inscrever de graça, tudo que eu leio e que eu acho interessante está lá disponível. Perfeito. Excelente para insônia, viu? Excelente para nós estudarmos, né, professor? Bom, eu gostaria, então, de agradecer a participação de todos que estão online aqui conosco, e agradecer também já a contribuição de todos que vão nos assistir depois, né, porque o nosso vídeo ficará gravado no canal do YouTube. O link da apresentação do professor estará nos comentários, então, para que todos possam ter acesso à apresentação e aos links e às sugestões de leituras que o professor Luciano nos trouxe, que é um conteúdo riquíssimo e cheio de provocações. Professor Luciano, muito obrigada pela sua dedicação, pelo seu tempo, foi uma honra tê-lo aqui conosco. Gostaria que a Simone também e o professor Luciano fizessem uma falinha de encerramento. Eu vou começar para depois a gente encerrar com chave de ouro com o professor Luciano, né? Eu também estamos à disposição, né, tanto a Go Mining como eu e a Josi, sempre para ajudar as escolas, para buscar esse caminho de inovação, para ajudar as universidades, os professores, os nossos pares nesse sentido, com o objetivo sempre da colaboração, né, de compartilhar, que é o próprio objetivo da nossa live, é compartilhar conhecimento, né, estar junto nesse momento, é co-criar com ideias inovadoras que possam transformar e reinventar a educação. E de coração também eu agradeço as contribuições do professor Luciano. Eu, pessoalmente, profissionalmente, sigo muito o que ele escreve, leio, é uma base minha também de sustentação teórica, e não é porque ele está nos ouvindo, né, ele sabe o quanto nós o seguimos também teoricamente, né, temos uma linha. E o professor Luciano nos traz sempre uma visão inovadora, uma visão disruptiva, nos abre os olhos, né, e a mente para o que está acontecendo. Então, essa sua característica, professor, é muito marcante, muito importante para todos nós da área da educação. Lhe agradeço muito por ter nos honrado com essa 1 hora de reflexão. A honra é para mim, viu, professora Simone? Eu admiro você, admiro vocês, admiro a Go Mining, desejo todo o sucesso do mundo, e eu creio que cada live dessa que a gente fizer, se nós alcançarmos 100, 200, 300, 500 pessoas e pudermos ajudar as escolas, ajudar a mudar, vamos fazendo o nosso papel, que é o que nos cabe, né? Eu peço também a Josi que põe para o pessoal aí o endereço da Inforuso, que eu falei que eu sou diretor da Sucesso, né? E nós, na semana que vem, a Inforuso é gratuita, nós teremos o maior evento de tecnologia da informação do Brasil, a Sucesso Nacional vai realizar, e nós estamos com uma trilha lá dentro, que se chama Convergência Educacional. É de graça, muita gente boa vai falar, vários temas, está muito rica a programação. Então, se inscreva lá na Inforuso, participe, e se inscreva no canal da ABED, participe das nossas lives, torne-se associado da ABED, tenho certeza que vocês vão ficar satisfeitos. Muito obrigado, viu, gente, pela oportunidade. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima live.